A aula de hoje está relacionada com as infecções do trato genital superior e será dividida em dois momentos. Neste primeiro momento, nós vamos abordar as cervicites e uretrites e, num segundo momento, as doenças inflamatórias pélvicas. A cervicite é a inflamação da mucosa endocervical, geralmente de causa infecciosa, podendo ser dividida em gonocócica ou não gonocócica. A maioria das pacientes são assintomáticas, ou seja, não apresentam queixas, desta forma ocorrendo um grande número de complicações, como a endometrite, que é a inflamação do endométrio, salpingite, que é a inflamação das trompas, pode evoluir para doença inflamatória pélvica. Na gestação, aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, amniorrex prematura, abortamento e óbito fetal, além de aumentar o risco de infecção pelo HIV e câncer cervical. Uretrites são também infecções sexualmente transmissíveis, podendo ser transmitidas através do sexo vaginal, oral ou anal. Está relacionado com a inflamação da uretra e pode levar ao aparecimento de corrimento e disúria. As características clínicas, epidemiológicas, etiológicas e os fatores de riscos são semelhantes às cervicites e serão abordados de forma conjunta. Os fatores de risco relacionados com a cervicite e uretrite são idade jovem, baixo nível socioeconômico, a presença de múltiplos parceiros sexuais ou um novo parceiro sexual, histórico prévio de infecção sexualmente transmissível e uso irregular de preservativo. Os agentes etiológicos envolvidos na cervicite e uretrite são clamídia, neisseria, micoplasma, ureaplasma, podendo outras bactérias estar envolvidas como bactérias anaeróbias gram-negativas, as enterobactérias, o protozoário Trichomonas vagiнаlis e alguns vírus como herpes, cytomegalovirus e adenovírus. A etiologia geralmente é multifatorial, então pode envolver vários micro-organismos. Então, o agente etiológico ele é muito pouco valorizado. Então, na maioria das vezes, acaba-se fazendo o tratamento sem saber qual é o agente etiológico. Dessa forma, ocorre uma recorrência dessas infecções, uma dificuldade com relação ao tratamento, pois as bactérias acabam adquirindo resistência aos antibióticos. Então, sempre que é possível, deve ser identificado o agente etiológico, mesmo porque as complicações podem levar a grandes agravos para a saúde do paciente e, além disso, exonerar o nosso sistema de saúde. Além disso, sempre que possível, deve ser investigada outras infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, HIV, sífilis e as hepatites. Para o diagnóstico, eu vou mostrar agora um fluxograma que é usado pelo Ministério da Saúde para facilitar a prática médica, já que na maioria das vezes o quadro é assintomático. De acordo com o fluxograma apresentado, vai ser feita a avaliação de risco, ou seja, avaliar quais são aquelas pacientes que têm os fatores de risco, e a anamnese para avaliar se tem sintomas ou não. A grande maioria das pacientes será assintomática, mas quando tem sintomas pode ocorrer corrimento vaginal, sangramento intermenstrual, dispareunia e disúria. Pode ocorrer também dor à mobilização do colo no exame ginecológico, pode ser visto material mucopurulento no orifício do colo e quando for fazer a coleta de algum material com espátula ou com suave, pode ocorrer o sangramento local. Os métodos diagnósticos disponíveis estão exemplificados aqui, mas a gente vai falar detalhadamente no próximo slide. E através então da anamnese, do exame ginecológico e dos métodos diagnósticos, nós tentamos encontrar qual é o micro-organismo envolvido nessa cervicite, para a gente poder fazer o tratamento adequado, que eu vou explicar posteriormente também. Quando a queixa de corrimento uretral, deve ser feita a mesma coisa, anamnese, exame físico, né? E se confirmado o corrimento uretral, se tiver laboratório disponível, então devem ser feitos métodos diagnósticos para clamídia
e gonorreia para ver qual micro-organismo que está envolvido. Se não houver, pode ser até feito o tratamento empírico. Os exames mais usados para o diagnóstico etiológico são os seguintes: biologia molecular, o exame de PCR captura híbrida, pode ser realizada a cultura específica através do meio específico, ou seja, para clamídia pode ser usado o meio de McCoy, porém, devido às dificuldades técnicas, hoje é raramente utilizado. Pode ser feita a bacterioscopia da secreção endocervical, onde o swab endocervical é colhido e feito um esfregaço em lâmina e curado pelo GRAM. Através do GRAM é feita a leitura, onde podem aparecer diplococos gram-negativos correspondentes ao gonococo, ou então bacilos gram-negativos que podem corresponder à clamídia. Lembrar que a clamídia é uma bactéria intracelular obrigatória. Porém, a sensibilidade dessa técnica da bacterioscopia da secreção endocervical é só de 50%. Mas, se não tiver algum outro método disponível e se você tiver o microscópio ao seu alcance, é um método válido. A imunofluorescência direta, hoje em dia, pode apresentar muito falso negativo, pois ela pode ser influenciada pela coleta e pela fixação do material. Tem também os métodos imunoenzimáticos, como por exemplo o ELISA, só que pelo seu alto custo são inviáveis rotineiramente. E existe a detecção de anticorpos. A pesquisa do anticorpo ele tem um valor diagnóstico importante nas infecções complicadas, mas não é muito utilizado nas infecções superficiais como na uretrite e na cervicite. O tratamento, então, deve estar voltado preferencialmente para o patógeno, para o micro-organismo envolvido no processo. Então, deve-se sempre buscar o diagnóstico etiológico através dos exames laboratoriais complementares. Mas quando isso não está disponível e devido à grande chance de complicações decorrente das cervicites e das uretrites, o tratamento pode ser baseado em um diagnóstico presuntivo voltado para os principais agentes etiológicos, que são a clamídia e a neisseria. Tratamento para infecção por clamídia, de acordo com o Ministério da Saúde, é azitromicina de 500 mg, 2 comprimidos via oral, dose única, tanto para o paciente quanto para o seu parceria sexual. Pode ser utilizado também a doxiciclina 100 mg 2 vezes ao dia por 7 dias, exceto nas gestantes, ou então a amoxicilina 500 mg de 8 a 8 horas por 7 dias. Nas gestantes pode ser usada a azitromicina, a amoxicilina, mas deve-se lembrar que a doxiciclina e tetraciclina são contraindicadas na gestação. Após 3 semanas do fim do tratamento, deve ser realizado um teste de controle para ser confirmado se o tratamento teve êxito ou não na gestação. O tratamento preconizado para gonorreia é o uso de ceftriaxone 500 mg dose única, ou pode ser utilizado o cefotaxima 1 grama intramuscular dose única, ou então o ciprofloxacino 500 mg via oral dose única. Lembrado que este último antibiótico é contraindicado na gestação e em menores de 18 anos, e que podem haver cepas resistentes de gonococos ao ciprofloxacino. Então, em casos de infecção por repetição, é válido a realização do antibiograma para ver a sensibilidade do gonococo aos antibióticos. E lembrar também que no tratamento da gonorreia deve ser sempre associado o tratamento para clamídia, principalmente quando a gente não consegue fazer o diagnóstico etiológico corretamente e vai fazer o tratamento presuntivo. Para o tratamento da infecção por micoplasma, podem ser usadas alguma dessas opções, como a doxiciclina por 7 dias, a levofloxacina ou a azitromicina. Lembrar também que pode ser utilizada a tetraciclina e a eritromicina, lembrando
que a tetraciclina é contraindicada na gestação e a eritromicina não está disponível no nosso país. Lembrar, então, como recomendação final, que todos os parceiros devem ser tratados, que pacientes que têm infecção de repetição pelo gonococo deve ser feito o antibiograma para ver a sensibilidade da bactéria aos antibióticos, já que existe grande resistência do mesmo. E lembrar que pacientes de risco, como por exemplo jovens que têm múltiplos parceiros sexuais ou que vivem em áreas de alta prevalência, além das gestantes, também devem ser submetidas à triagem de rotina, já que as cervicites levam a complicações que podem gerar tanto intercorrências na gestação quanto evitar uma gestação futura, né? Lembrar que a cervicite pode evoluir para uma salpingite, pode evoluir para uma doença inflamatória pélvica e cursar com infertilidade.